Tu vai aprender nesse vídeo a perguntar qualquer coisa em inglês. Qualquer mesmo? Qualquer coisa. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é que o inglês às vezes vai ser igualzinho ao português e às vezes não. Por exemplo, qual é o seu nome? Como é que é isso em inglês? What's your name? What is your name? Se você fizer um paralelo, what is your name é literalmente qual é seu nome. What is your name? Qual é seu nome? Porém, nem sempre é essa que a gente faz pergunta, correto? Por exemplo, onde você mora? Quantas palavras a gente tem aí? Onde você mora? Pô, tem 3. Em inglês, como é que é onde? Where? Como é que é você? You. Como é que é? Mora. Live. Onde você mora? Where you live. Correto? Não, tá errado. Porque em inglês vão ser 4 palavras. Where do you live? Você esqueceu do do aí. Ué, mas por que em português tem 3? Onde você mora? Em inglês tem 4. Where do you live? O que é esse do? O que é esse do? Calma, o do não é nada. Ele só tá indicando que é uma pergunta. Cara, tá confuso. Relaxa que eu vou explicar. Primeira coisa que você tem que entender é que no inglês existe um negócio chamado auxiliary verb. Você não tem que se preocupar com esse nome, tá? Mas vou dar alguns exemplos deles aqui, ó. É o do, does pro presente, é o did pro passado, é o will pro futuro. Tem os outros verbos que estão na categoria chamada de modal verbs, que são should, must, may, might, can, could. O próprio will também. E tem também o have, has, had. E o próprio verbo to be. Am, is, are, was, were. Você não tem que se preocupar com o nome. Ah, o que é um verbo auxiliar? Auxiliary verb. Relaxa quanto a isso. Você tem que entender que uma pergunta em inglês nunca vai começar com a pessoa ou com o sujeito da frase, igual no português. Esse é o primeiro ponto. Por exemplo, uma pergunta de sim ou não no português vai ser como? Você mora aqui? You live here? Nunca a primeira palavra vai ser a pessoa ou objeto a qual você está perguntando sobre. You live here? Tá errado. Automaticamente você tem que saber que tá faltando alguma coisa. Pode ser do you live here? Did you live here? Can you live here? Will you live here? Vai ser junto com algum desses auxiliares. Auxiliar é como se fosse uma parte da pergunta tão integrante quanto o próprio ponto de interrogação. Relaxa que agora a gente vai entrar na parte que vai ficar claríssimo para você. A estrutura das perguntas. Toda pergunta tem estrutura que segue o mesmo esqueleto. O que você pode mudar são as partes daquele esqueleto, mas você nunca vai poder mudar a posição daquelas partes. E a ordem das partes são question word, auxiliary verb, subject, verb, complement. Caraca, Michel, cheio de nome que eu não entendo. Calma, eu vou explicar um por um. Você não tem que se preocupar com o nome. Você tem que se preocupar com a estrutura e onde vai cada um. Beleza? Question words é algo que a gente nem sempre vai usar, porque elas são usadas para perguntas abertas. Quais são os question words? Como, onde, quando, porquê, qual, quem. Que em inglês são what, where, when, why, how, who. Beleza? Question words. Depois das question words, a gente vai ter o verbo auxiliar. O que é o verbo auxiliar? O verbo auxiliar é o que vai dar o tom da pergunta. Se a pergunta é sobre presente, o verbo auxiliar que indica isso. Se a pergunta é sobre passado, o verbo auxiliar que indica isso. Se a pergunta é sobre futuro, o verbo auxiliar que vai indicar isso. Diferente no português, a gente vai saber de acordo com a conjugação do verbo. Vou dar um exemplo. No português, como é que funciona? Você vai viajar. Você vai viajar. Esse você vai viajar, o verbo vai é o que indica o futuro. Mesma coisa. Você assistiu o jogo? O assistiu já indica passado. No inglês, o que vai indicar se é passado, presente e futuro é o verbo auxiliar. Por exemplo, você assiste futebol? A gente já sabe que é presente pelo assiste, mas no inglês não. É com o verbo auxiliar do. Do you watch soccer? Se eu perguntar se você assistiu alguma coisa, vai ser Did you watch soccer? Se eu perguntar se você vai assistir alguma coisa, Will you watch soccer? Você entendeu que o watch, que é o verbo assistir, permanece o mesmo, diferente do português que ele mudaria. Você assistiu, você assiste, você assistirá. No inglês, o verbo se mantém, watch. O que muda é o auxiliar, porque é o auxiliar que dá o tom da frase. O auxiliar que dá o tom da pergunta, se é passado, presente, futuro, possibilidade, whatever a gente vai ver aqui. Então assim, os verbos auxiliares são os que vão dar o tom da pergunta, sobre o que a pergunta é. Passado, presente, futuro, possibilidade, pedindo conselho, tanto faz. A gente vai ver isso. E os verbos auxiliares são do, does, para quando você quiser fazer uma pergunta sobre presente, no estilo de rotina, ou então de fatos. O did, para perguntas no passado, quando você tem um tempo específico daquilo que aconteceu, por exemplo, did you play soccer yesterday? Ou então uma pergunta aberta, né? Where did you live when you were a kid? Né? Eu estou estabelecendo um tempo. What did you eat yesterday? Então o did é um verbo auxiliar para fazer perguntas sobre o passado com tempo específico. Will, sobre o futuro. Where will you go tomorrow? Onde você vai amanhã. E tem os modal verbs. Can, could, should, would, que eles também são considerados verbos auxiliares e cada um significa alguma coisa que eu vou explicar em outro vídeo, não é o foco agora. O foco agora é você entender que eles são verbos auxiliares e no caso você coloca eles nessa posição, ok? To be, am, is, are, was, were. Am, is, are para o presente, de acordo com o sujeito que vai vir depois. Was, were para o passado, de acordo com o sujeito que vai vir depois. Já explico.
have, has para perguntas sobre passado, onde diferente do did, você não estabelece quando algo aconteceu. Por exemplo, where have you bought this t-shirt? Onde você comprou essa camisa? Tanto faz quando. Have you watched Titanic? Tanto faz quando. O objetivo aqui é outro. Mas então, tanto have quanto has e o did indica passado, só que em situações diferentes. Também outra aula. Agora é foco na pergunta. São tudo auxiliary verbs. E had, outra aula também. Vamos focar na estrutura. Então, de novo. Primeiro ponto, question words, para perguntas abertas. Segundo ponto, auxiliary verbs, verbos auxiliares. Porém, se a pergunta for a pergunta de sim ou não, você ignora a question words. Então, a question words vai ser ignorada. Então você vai começar a ir direto no verbo auxiliar. Mas é importante que você entenda que ou você começa no verbo auxiliar ou com a question word. Nunca vai ser com o sujeito, que vem agora. O que é o sujeito? Que é o terceiro elemento aí. O sujeito é I, you, we, they, he, she, it, Sunday Jr., my house, your boss, your family, your girlfriend, your mother. O sujeito é o mais importante da frase. É sobre o que ou quem você está fazendo aquela pergunta, entendeu? Então pode ser o nome, pode ser alguma coisa, tanto faz. Depois tem o verbo. O que é um verbo? São as ações, atividades, basicamente. Play, go, live, study, watch, dance, drink, eat, get, take, e infinitas possibilidades. Normalmente o verbo vai estar na situação padrão dele. Por exemplo, o que você come? Vamos já usar a estrutura. O que você come? What do you eat? O que você come, né? Eu usei o do porque é a rotina. O que você comeu ontem? What did you eat yesterday? Você tá vendo que a estrutura se mantém? O que você vai comer? What will you eat? Você viu que a estrutura se mantém a mesma? O que tá mudando aí é só auxiliar, mas as posições se mantêm. Mas é sempre assim? Não, tem algumas exceções. Basicamente duas. Quando o verbo auxiliar é o to be, que é o am, is, are, was, were, é uma pergunta geralmente focada no progresso, algo que está acontecendo naquele momento. Então, nesse caso, a estrutura se mantém a mesma. Só que o verbo pega a conjugação do gerúndio, que é o verbo com ing. Então, por exemplo, o que você come? What do you eat? O que você está comendo? What are you eating? Por que o verbo to be pegou o are nesse caso? Porque o sujeito é you. E o verbo to be correspondente a you é are. Se eu estivesse perguntando o que ela está comendo, ela é she. Qual que é o verbo to be para she? She is. Não é she am, nem she are. Então é she is. Então o verbo to be correspondente para she é is. Então o que ela está comendo? What is she eating? A estrutura se mantém a mesma, o que muda são as peças, mas a estrutura permanece a mesma. Então, usando o verbo to be como auxiliar, o verbo principal pega o gerúndio. Beleza? E no caso do have, has, had, quando você quer fazer alguma pergunta sobre um tempo não específico, o verbo principal pega a conjugação do particípio, que é basicamente o verbo com ed, tipo watch vira watched, play vira played, study, studied, cry, cried. Com exceção dos verbos regulares, que é basicamente uma lista que você tem que memorizar. O go vira gone, o take vira taken, o get vira gotten. Ah, não tem jeito, é memorizar mesmo, mas também a gente fala isso em outra aula. Mas é importante você entenda que quando o have é auxiliar, a gente usa esse particípio. Por exemplo, what did you do yesterday? Lembra que eu uso did para um passado com tempo específico. What did you do yesterday? Mas se eu perguntar, o que você fez? Só que sem especificar o tempo, eu uso have. What have you done? Ah, e não traduz os verbos auxiliares, eles não têm tradução. Have, nesse caso, não é ter. Do, nesse caso, não é fazer. Did, nesse caso, não é fiz. Com exceção dos modal verbs, que é uma parte especial mesmo, né? Que o will, de fato, significa vai, can significa pode ou consegue. Modal verbs são especiais. Beleza? Então, de novo, o have, nesse exemplo que eu dei, what have you done? Não é tem, não é o que você tem feito. Não, é o que você fez. A pergunta é idêntica a what did you do? Com a diferença de que se a gente usa o did, a gente especifica quando aconteceu. What did you do yesterday? Por exemplo, você comeu comida japonesa ontem? Did you eat Japanese food yesterday? Mas se eu só perguntar se você comeu comida japonesa, não especificar quando, have you eaten Japanese food? E o eaten, que é o verbo to eat, no particípio, vira isso porque, como eu expliquei, no caso do auxiliar sendo have, existe essa mudança. Então são basicamente três possibilidades que os verbos vão ter. Ou o verbo vai estar na posição normal, play, go, do, dance, se os auxiliares forem esses que estão coloridos que vocês estão vendo aí. Ou o verbo vai estar no gerúndio, going, playing, doing, dancing. Ou então ele vai estar no particípio, gone, played, done, danced, se o auxiliar for have, has ou had. Beleza? E para finalizar, complemento. O último elemento aí para fechar o nosso esqueleto. Que é complemento? Qualquer coisa. O que você faz no seu tempo livre? What do you do in your free time? In your free time é o complemento. Where have you bought your t-shirt? Onde você comprou sua camisa? What should I do about my job? O que eu devo fazer a respeito do meu trabalho? Vocês estão vendo que independente do que eu estou perguntando, a estrutura ela sempre se repete. E por isso que eu falei que você chegaria no final desse vídeo conseguindo fazer qualquer tipo de pergunta. Qual que é o problema? É que no inglês a gente vai definir se a pergunta é sobre passado, presente e futuro antes mesmo do sujeito. No português e depois, né? Por exemplo, o que você fez? O fez, indicando passado, é só no final. No inglês é logo no início. What
have you done? Ou então what did you do? Então lembrando, você nunca vai começar com o sujeito, ou então o sujeito nunca vai estar imediatamente depois da question word para perguntas abertas. Ele vai estar sempre depois do verbo auxiliar, sempre. Beleza? Olha, sei que é bastante coisa, mas é só a questão de praticar e repetir, escrever e praticar que você consegue de fato dominar isso. Eu vou deixar um homework para você, uma lição de casa. Usando essa estrutura que você viu agora, volta o vídeo aí para poder rever os exemplos, se for necessário e tudo, mas usando essa estrutura, crie 5 perguntas e deixe nos comentários. E outras pessoas que verem as suas perguntas, respondam. Então a gente cria uma dinâmica maneira. Alguém deixa comentário com suas perguntas e a primeira pessoa que vê aquelas perguntas responde. E por aí vai. Outra pessoa que deixa 5 perguntas, outra pessoa responde e eu vou em alguns comentários corrigindo, tanto pergunta quanto resposta. Bora fazer isso? Mas se alguma dúvida ainda persistir, por favor, deixa no comentário. Beleza, gente? Eu espero que tenha ajudado, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas agora eu tenho certeza que vocês têm uma ferramenta para poder criar perguntas de forma mais segura do que você tinha antes de assistir ele. Ou eu só tô querendo me enganar mesmo. Mas eu acho que não. Falou, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.